lá, há muitos anos atrás, já diziam que a emancipação feminina só virá com a superação do capitalismo, e eu queria reforçar isso. Olá, terráqueos! Eu sou Luna, nutricionista e comunicadora popular, e no vídeo de hoje a gente vai reagir a um vídeo do Arvro falando sobre os casos de machismo que têm acontecido no Brasil, que aconteceram muitos em 2025, e a gente espera que agora em 2026 a situação não seja tão alarmante quanto 2025, mas para isso a gente precisa debater sobre o assunto, ter políticas públicas, e é isso que a gente vai ver no vídeo de hoje. Mas antes, já queria pedir para você deixar aquele like, se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nenhum vídeo novo. E se você gosta do meu trabalho e pode contribuir financeiramente com a continuidade do canal, aqui na tela tem o Pix, tem o Apoia-se Camarada Luna também, que o link tá aqui na descrição, ou você pode se tornar membro do canal para ter acesso ao conteúdo exclusivo da área de membros. Bora lá? Vou sancionar amanhã a lei do feminicídio, que transforma em crime hediondo o assassinato de mulheres decorrente de violência doméstica ou de discriminação de gênero. O Brasil só tipificou o crime de feminicídio em 2015. Quem diria quando houve a primeira presidenta mulher no Brasil, né? Que seria homologada a lei do feminicídio. Quem poderia imaginar? Antes disso, havia pouca consciência do tamanho do problema. Foi só a partir daquele ano, 2015, que o Brasil começou a coletar dados sobre isso. A partir de 2015, gente. 2015! E o que tem se notado, ano a ano, é um aumento tenebroso desse tipo de violência. De 2015 para 2024, o número de ocorrências triplicou. O maior número de feminicídios dos últimos 10 anos. Ao todo, no ano passado, foram 1.492 mulheres vítimas, uma média, né, de 4 mortes por dia. Números realmente alarmantes. E também foi traçado um perfil dessas vítimas. Mais de 60% dessas mulheres eram negras e mais de 70% tinham idades entre 18 e 44 anos. Mostrando exatamente quais são os grupos de maior vulnerabilidade entre as mulheres. É óbvio que as mulheres negras iam ser do grupo de maior vulnerabilidade. Elas estão ali na base da desigualdade social, são elas que sustentam esse país. E depois, mulheres, né, já com mais idade, que muito provavelmente estão sozinhas, não têm pessoas com quem cuidá-las de fato. São dois grupos altamente vulnerabilizados que ficam ainda mais vulneráveis a essas situações violentas. Os dados de 2025 devem ser divulgados lá pela metade de 2026. E pode ter certeza, vai ter aumentado de novo. E muito. É bom lembrar que quando as estatísticas crescem, as estatísticas também se aproximam da gente. O que isso significa é que se alguma coisa está acontecendo com muita frequência por aí, ela logo vai acontecer mais e mais perto de você. Alguns de nós já tiveram esse choque. Eu tive. Para mim, ele veio com a jovem Catarina Casten. Eu não conhecia a Catarina, mas eu conhecia muito bem o local em que ela foi morta. A Catarina foi assassinada numa trilha no sul de Florianópolis. Ou seja, a gente não pode nem sair pra rua se a gente quiser fazer um exercício, se a gente quiser ter mais qualidade de vida, ser mais saudável. Eu não posso sair pelo meu bairro qualquer hora do dia, sendo de dia ou de noite, pra fazer uma corrida sozinha, sem medo de não voltar pra casa, sem medo de não ser violentada, assediada. Isso constante, né? Na rua é só botar o pé pra fora de casa que a gente é assediada, né? Verbalmente pra caramba, muitas vezes até fisicamente. Então, assim, a violência é uma constante na vida das mulheres no capitalismo. Pela qual eu caminhei muito pelos idos de 23 e 24. A Catarina era estudante e professora, desapareceu quando seguia para uma aula de natação na Praia do Matadeiro. Ela foi agredida, abusada e estrangulada. O corpo foi encontrado por moradores em meio à vegetação de uma trilha. Tem algo de desconcertante quando você reconhece nas imagens da TV todos os lugares associados a um crime bárbaro desses. É a sensação
de que a gente está cercado por um terror do qual a gente nem sempre se dá conta. Eu passei uns meses morando numa casinha na beira dessa trilha. A lixeira em que eu jogava o meu lixo é a mesma lixeira em que, 1 ano e meio depois, o assassino se escondeu antes de perseguir a Catarina pela trilha. E quando eu vi essas imagens, eu lembrei das amigas, mulheres, que me perguntaram se essa trilha era segura. E mais de uma vez eu disse que sim, que a trilha era segura, porque eu não pensei em assassino, eu pensei em pedra escorregadia, eu pensei em mosquito no máximo. Arvo, infelizmente você é um homem e você nunca passou por essas situações, então pra você a trilha é segura. Pra gente não. Pra gente, infelizmente, nenhum lugar é seguro. Essa semana, né, teve um caso de assédio ao vivo no Big Brother pra todo o Brasil ver, televisionado. A casa tem, assim, centenas de câmeras em todos os cômodos. E nem na casa que é mais vigiada do Brasil, as mulheres estavam seguras. As mulheres daquela casa estavam seguras. A gente não está segura em lugar nenhum. A sociedade não nos deixa segura em lugar nenhum. Infelizmente, esse é o cotidiano das mulheres, esse é o cotidiano da gente. A gente tem que pensar antes de sair de casa na roupa que a gente vai colocar, a gente tem que pensar no trajeto que a gente vai fazer, a gente tem que pensar com quem a gente vai, a gente tem que pensar que horas a gente vai voltar, a gente tem que pensar tudo. Tudo. E mesmo assim, pode ser que a gente não volte pra casa. Eu tava errado. Esse episódio, tão horrendo, tão horripilante, me ensinou que as mulheres estão vendo algo que eu mesmo, vergonhosamente, não estava enxergando. Não é culpa sua, Arvo. Não é culpa sua. Algo muito feio e que agora todo homem, eu disse homem e não monstro, é convidado a parar de ignorar. O que é uma coisa muito importante também. Quando a gente patologiza uma pessoa, quando a gente diz que homens que cometem crimes desse tipo são psicopatas, são loucos, são doentes, a gente tira a responsabilidade desse homem. Ele não era louco, ele não era psicopata, ele não era doente, ele era só mais um homem. Numa sociedade que vê as mulheres como propriedade privada dos homens. Logo, eles podem fazer o que eles quiserem. Violentá-las, estuprá-las, matá-las. Porque se ela não estiver com ele, ela vai estar com mais quem, né? Com ninguém. Se ela não quiser transar com ele, ele vai fazer isso à força, não é? Porque ela é dele. E é isso que a gente tem que conviver. E isso é resultado do capitalismo. Isso é resultado desde a formação lá de trás, que o Engels já falava na origem da família, da propriedade privada e do Estado. Isso tudo está interligado, isso tudo coloca as mulheres nesse papel de servidão, nesse papel de servir ao homem, de servir em todos os sentidos, inclusive. E caso ela não o faça, né, como a própria lei brasileira permitia, né, você pode fazer o que você quiser com essa mulher. Muito triste tudo isso, gente. Não tem risadinha nesse vídeo. A mulher que o Estado e a sociedade não conseguiram proteger se tornou símbolo de uma luta que começou há muito tempo e ainda não acabou. A luta pelo simples direito de existir. Nossa luta, a luta das mulheres, ela é em todo o âmbito da sociedade. Mas quem precisa ser educados são os homens. 91 anos, hein? 91. Nós não queremos uma sociedade de domínio, nós queremos uma sociedade de liberdade. Em 2015, a Câmara dos Deputados aprovou a chamada Lei do Feminicídio, que estabelece que matar uma mulher por ela ser mulher é um dos piores crimes que alguém pode cometer e que, portanto, merece ser punido de maneira mais severa. Mas tem uma galera aí, né, que não gosta muito dessa lei, que não gosta muito da Maria da Penha, que tá sempre reclamando de mais direitos para as mulheres. Estranho, né? Quem ganha com a não regulamentação dessas leis? Quem sai privilegiado? A Câmara dos Deputados aprovou uma lei que torna o assassinato de mulheres um crime hediondo.
Segundo o Código Penal brasileiro, são considerados hediondos os crimes de caráter horrível e repugnante, e não apenas os que contêm requinte de crueldade ou atentem contra a vida. O que muda com a nova lei são as penas. Até então, os autores condenados podem ficar presos de 6 a 20 anos. Já com a nova lei, o tempo de reclusão passa a ser de 12 a 30 anos. Foi só a partir da aprovação dessa lei que o Brasil começou a lidar com o termo feminicídio. Até então, essa palavra nem existia no léxico do nosso noticiário policial. Muita gente foi contra a lei do feminicídio. Argumentaram que ela criava uma diferenciação desnecessária. Ai, gente, é igual a galera que fala que a gente não pode falar de racismo. E isso só separa as pessoas. Todas as vidas importam, não é mesmo? Ai, isso é de uma liberalice que eu não sei nem o que dizer. Não somos todos iguais, senão não precisaria de uma lei para tornar crime o feminicídio, o racismo, a transfobia. Não precisaria, né? Mas se tá precisando é porque existe essa aí desigualdade, né? Entre homens e mulheres, argumentaram que ela complicava as coisas demais. Disseram até que a nova lei poderia tornar mais difícil a vida dos profissionais da segurança pública. Àquelas alturas, o Brasil era presidido por Dilma Rousseff. Discordam de leis. Dilma Rousseff, essa mulher foda que foi presidente da República, que foi absurdamente atingida pelo machismo no processo de impeachment, que fizeram brincadeiras e piadas dos piores tipos e mais absurdos e violentos do mundo, com a imagem dela sexualizada muitas vezes. Dilma, essa que foi impeachmentada exatamente por fazer algo que inúmeros outros homens anteriormente já haviam feito, e ela foi a única que foi punida por isso. Então, a Dilma ter feito isso é porque ela sabe muito bem o que as mulheres passam, e ela sabe muito bem o que é sofrer na mão do machismo e da misoginia. Coisas que um homem jamais saberá. Que punem a violência doméstica porque acham que isso é assunto a ser resolvido entre esposas e maridos. Em briga de marido e mulher não se mete a colher, né? É o ditado que a gente ouve. Tanto de violência que esse ditado encobre. Essa visão do mundo, ela não é real. E nós não a aceitamos. É isso. A Dilma bancou o custo político e sancionou a lei mesmo assim. Essa nova lei é um grande avanço e sua plena implementação exigirá mudanças de procedimentos nos órgãos de segurança pública e no sistema de justiça. Tal como ocorreu na Lei Maria da Penha, que vocês devem lembrar. Sim. Houve muita resistência à questão da Lei da Maria da Penha. Eu estou certa que nós vamos ser capazes de superar com tranquilidade todas essas resistências e, portanto, qualquer desafio que aparecer pela frente. O governo Dilma, àquelas alturas, tinha um plano ousado para combater a violência contra as mulheres. Em 2015, esse plano estava a todo vapor. O telefone 180, que recebe denúncias de violência contra a mulher, já existia desde 2005. Só que foi na gestão da Dilma que esse serviço recebeu investimentos massivos e foi reestruturado para ter capacidade de levar as denúncias diretamente para as autoridades competentes. Dilma sempre cuidando dos oprimidos, né? E é por isso que 2015 foi, assim, um marco no combate à violência contra a mulher. Teve a lei do feminicídio, aprovada com muito esforço, sim, mas também teve um aumento muito expressivo nas denúncias que chegavam aos 180. 10 anos depois da criação, o serviço estava começando a funcionar de verdade. De janeiro a outubro deste ano, a central registrou um aumento de 56% nas ligações. Os atendimentos são feitos 24 horas por dia por 250 atendentes, todas mulheres, desde novembro de 2005. O número oferece outros serviços, além de encaminhar denúncias. Fizemos todos os encaminhamentos fundamentalmente para o serviço, né, do Ministério, para os serviços específicos, o Ministério Público, o Ministério, Secretaria da Segurança Pública, para a gente poder encaminhar, já que essa mulher também ainda não conseguiu encaminhar lá onde ela está.
Nesse ponto, a gente já percebe duas etapas do plano do governo Dilma para combater o feminicídio. A primeira etapa foi a tipificação do crime feminicídio. A segunda foi a estruturação da Central de Atendimento à Mulher, pelo telefone 180, que antes disso não conseguia encaminhar as denúncias como se deve. Uma terceira etapa seria uma campanha educativa e gigantesca, envolvendo vários ministérios, não apenas para educar a sociedade sobre esse tipo de violência, mas também para tentar mudar um dos aspectos mais sinistros da cultura nacional. E para Dilma, esse aspecto sinistro da nossa cultura que permite que a violência contra a mulher não apenas aconteça, mas aconteça também em segredo, um segredo aceitável dentro das famílias, isso se expressa num ditado. Um ditado do qual ela nunca gostou muito. E eu proponho que todas nós, do Executivo, do Legislativo, do Judiciário, dos movimentos sociais, todas as mulheres, desmintam claramente um ditado, um velho ditado, desmintam categoricamente esse velho ditado muito popular, que diz o seguinte: em briga de marido e mulher, nós achamos que se mete a colher, sim, principalmente se resultarem em assassinato. É isso! Meter a colher, nesse caso, não é invadir a privacidade, é garantir padrões morais, padrões éticos e democráticos. É garantir a sobrevivência de mulheres, a vida de mulheres. Então, o que nós defendemos é que quem souber de casos de violência deve denunciar. Parentes, amigos, vizinhos não devem se omitir. Um telefonema ao Ligue 180, a polícia, um recurso à Casa da Mulher Brasileira que vai existir nos 27 estados, pode salvar a vida de uma mulher, pode impedir que a desgraça recaia sobre uma família e atinja as crianças e os adolescentes e os idosos. É isso. No que dependesse da Dilma Rousseff, o governo federal usaria todos os meios de comunicação para dar exatamente esse conselho. Meta a colher, denuncie, vá adiante. Fazendo isso, o governo ia estar usando ao máximo todo o potencial da lei do feminicídio e também da Central 180. Sim. E o Estado brasileiro deve meter sim a colher. A sociedade brasileira, idem, deve meter a colher. Até porque o machismo e a misoginia não foram problemas criados por indivíduos solitários. É um problema social, é um problema da sociedade. Logo, ele não pode ser resolvido de forma individual. E se a gente não se meter nas brigas que existem, a gente nunca vai resolver nada. Então, é preciso que existam leis para proteger mulheres de situações de violência, sejam elas quais forem. E é preciso também que a gente eduque a sociedade para que os homens entendam que nós não somos inferiores. Nós não temos que obedecê-los apenas por eles serem homens. Como se percebe, a gestão da Dilma levou o combate à violência contra a mulher muito a sério. Foi uma prioridade absoluta dos mandatos dela. Uma prioridade que nem sempre foi noticiada com a importância que tinha. Sim. Porque os nossos noticiários, àquelas alturas, estavam muito mais preocupados com a crise política. E uma demonstração disso está justamente no dia 9 de março de 2015. Foi quando a Dilma sancionou a lei do feminicídio e divulgou todos os avanços que eu contei aqui da Central 180. Na saída da solenidade, ela conversou com os jornalistas. E ninguém queria saber de violência contra a mulher. Meu Deus, todas as perguntas eram sobre impeachment ou então a possibilidade de um terceiro turno para as eleições de 2014, para que se pudesse eleger o candidato derrotado. Eu acho, querido, que aí é outra questão, é a questão do conteúdo. Eu acho que há que caracterizar razões para o impeachment e não o terceiro turno das eleições.
A Dilma, de fato, sofreu impeachment, embasado nas tais pedaladas fiscais, lembra? Era uma espécie de maquiagem contábil, em que o governo usaria o dinheiro dos bancos públicos para pagar suas despesas. Só que anos depois, a justiça isentou a Dilma de responsabilidade nisso. Naquele período, a Dilma também era chamada de corrupta, ainda que não houvesse nenhuma denúncia contra ela. Essa acusação, aliás, até foi desmentida pelos piores inimigos da Dilma. Nossa senhora, esse povo aí da manifestação é o mesmo que estava lá no 8 de janeiro, né? Mas ela não tem, eu quero atestar aqui, não há nada que possa apodá-la de corrupto ou coisa, né? Para mim, honestíssimo, primeiro ponto. Agora, houve problemas políticos, né, o Bombig? Você veja, ela teve dificuldade no relacionamento com o Congresso Nacional. Uma vez que passou a ser presidido pelo Michel Temer, o Brasil cortou gastos, economizou em serviços e... Olha quem tá aí do lado dele, né? Só pra gente ver quem tá aí do lado dele, a gente já consegue tirar muita coisa aí, né? Claro, né? Deixou de lado todo aquele plano ambicioso para combater a violência contra a mulher. O golpe é misógino. E assim, aquela grandiosa campanha, que poderia até ser chamada de metar a colher, foi esquecida, foi abandonada. As futuras gerações de brasileiras saberão que na primeira vez que uma mulher assumiu a presidência da República, a presidência do Brasil, o machismo e a misoginia mostraram suas feias faces. Sim. Depois do cavalo de pau na política brasileira, que foi dado em 2016, começaram a surgir vários projetos de lei restringindo os direitos das mulheres. Projetos que muitas vezes facilitam ou até incentivam, ainda que indiretamente, o crime de feminicídio. Olha, que legal! Crime que um dia o Brasil jurou combater. O projeto Elas no Congresso, da revista Asmina, constatou que uma em cada 4 proposições dos parlamentares ataca diretamente os direitos das mulheres de algum jeito. E esses números, eles também estão relacionados ao surgimento de uma bancada antifeminista. Juliana Zanata, né, essa que pode receber o selo de opressora da própria classe, selo Serena Joy de opressora da própria classe, né? E, gente, assim como o Arvro tá mostrando, a revista Asmina tem muitos artigos muito bons sobre mulheres e também todo um site, todo um documento para falar de aborto. Então, indico muito, leiam a revista Asmina, se informem por lá e é uma fonte muito boa para as mulheres também. Nesse ponto, a gente recorre ao texto da doutora Lubelin, orgulho da nossa querida UFPR, no Asmina. Ela escreve: das 812 proposições avaliadas nessa edição do Elas, mais de 1 em cada 5 foram consideradas prejudiciais às agendas de gênero. Entre eles, 58 têm mulheres entre as coautoras. Na Câmara, Júlia Zanata, do PL de Santa Catarina, assina 10 deles. Clarissa Tércio, do PP de Pernambuco, assina 7. E Cristo Nieto, do PL do Rio de Janeiro, 6. No Senado, Damares Alves, do Republicanos do Distrito Federal, é autora ou coautora de 6 PLs desfavoráveis. Bando de traidoras de gênero. As mulheres são menos de 20% do Congresso Nacional. Ainda assim, boa parte da sua atuação legislativa vem se voltando a promover retrocessos, ao invés de avanços. Eu recomendo a leitura desse texto em que a Lubelin vai atrás de pesquisadoras para compreender o fenômeno político por trás do surgimento de uma bancada antifeminista. O que eu não recomendo é atribuir o retrocesso nos direitos das mulheres exclusivamente a atuação política das mulheres. Sim. Não recomendo. Primeiro, porque é errado, factualmente errado. E segundo, porque é confortável demais, é conveniente demais para nós, homens. A culpa não é das mulheres estarem no Congresso, a culpa é dessas mulheres que são antifeministas, traidoras do próprio gênero, de estarem lá para fortalecer os interesses dos homens. Para o quê? Cada vez mais priorarem a vida das mulheres. Mas o que esperar, né? De pessoas que utilizam a própria filha
como escudo humano, de pessoas que acreditam em Deus e a arminha pra cima. Que esperar, né, dessas pessoas? Então a culpa não é das mulheres, a culpa é dessas mulheres. E o movimento antifeminista também é um movimento que tem raízes nesses movimentos masculinistas. É de Pio, incel e movimentos de extrema direita, que não veem que os direitos das mulheres precisam ser respeitados. Nós, os homens, temos que tomar uma atitude. Eu vou fazer um desafio para nós homens. Nós, homens, não podemos mais ficar quietos, ficar passivos contra a violência que está se estabelecendo nesse país contra as mulheres desse país. Não é problema das mulheres. É problema de um animal chamado homem. É problema nosso. Não permitir que aconteça com as mulheres brasileiras o que a gente viu nos meios de comunicação essa semana. O presidente Lula tem tocado nesse assunto o tempo todo. Até porque, como eu disse no início, estatística que cresce é estatística que se aproxima da gente. Há casos de violência contra a mulher até dentro da estrutura do Estado brasileiro. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva cobrou medidas rígidas contra o servidor da Controladoria Geral da União, que aparece em um vídeo agredindo uma mulher e uma criança de 4 anos em Brasília. Em publicação nas redes sociais, Lula classificou a agressão como covarde e inadmissível e disse que o caso precisa de uma resposta firme do poder público, principalmente por se tratar de um servidor federal. Segundo o presidente, foi determinada a abertura imediata de um processo interno para a responsabilização e expulsão do agressor do serviço público. O Lula, assim como a Dilma antes dele, parece que está convicto de que há algo de muito sinistro na nossa cultura nacional, algo facilitando a violência contra a mulher. E um sinal disso pode estar nos nossos ditados populares ou em frases que a gente repete há anos, sem pensar muito a respeito delas. Há 10 anos, Dilma citava o famoso "em briga de marido e mulher ninguém mete a colher", como um conselho ruim, um conselho que mantém muita violência acontecendo em segredo. Exatamente. E o Lula, em 2025, atacou uma outra frase muito popular sobre a qual a gente reflete muito pouco. Honre as calças que você veste. Cruz credo. A maioria das interpretações desse conselho, dado aos homens, está ligada à virilidade, à demonstração de força. Acontece que força, quando aplicada de maneira irrefletida, leva à violência. Os homens não entenderem que eles podem expressar os seus sentimentos, os homens serem ensinados de que chorar é um sinal de fraqueza, os homens não serem ensinados a fazerem tarefas domésticas e cuidar dos próprios filhos, leva às situações de violência. Porque quando você não expõe os seus sentimentos, a sua única forma de expressá-los, no caso dos homens, é a violência. E é só assim que eles sabem dialogar. Através da violência, porque eles não foram ensinados a conversar sobre os seus sentimentos, a botar para fora os seus sentimentos através das palavras, do diálogo. Não. Tudo é feito à base da violência desde pequeno. Os homens são ensinados que ser violento é ser homem. E é isso que esse ditado diz. Leva à covardia. Nós, homens, aprendemos a nascer ouvindo dos nossos pais: honra a calça que você veste. Nós não temos que honrar a calça que nós vestimos, porque ela não está precisando de honra. O que nós estamos precisando é lição de caráter, de dignidade, de educação, de respeito às nossas companheiras, às mulheres, que se não fosse elas, a gente nem existia. E assim, o governo federal terminou 2025 com uma reunião em que convocou Legislativo e Judiciário para um esforço conjunto contra o feminicídio. Nessa ocasião, nem o presidente da República escondeu que esse esforço conjunto está muito bem definido. O que é que o Executivo, o Legislativo e o Judiciário vão fazer de prático? Isso nem o presidente sabe, ainda. Então essa reunião aqui, ela não vai decidir nada, ela vai apenas, a gente vai, assumir o compromisso, cada um dos poderes aqui, a gente vai preparar propostas para um pacto.
aonde é que cada um pode ajudar, o que cada poder pode fazer, para que a gente possa um dia sonhar em que não haverá violência do homem contra a mulher, sabe? Em que as coisas serão pacíficas, as pessoas moram com outra porque querem morar, porque gostam de morar, não porque é obrigada. Se o Brasil quiser saber o que precisa fazer agora, em 2025, em 2026, basta voltar para o pronunciamento da Dilma em 2015, quando ela anunciou ao país a lei do feminicídio. Temos que encarar as dificuldades em sua real dimensão e encontrar o melhor caminho de resolvê-las. Pois, se toda vez que enfrentarmos uma dificuldade, pensarmos que o mundo está acabando ou que precisamos começar tudo do zero, só faremos aumentar nossos problemas. Sim. Tá aí, não precisa começar do zero, não precisa reinventar a roda. Basta dar continuidade ao que o Brasil já estava fazendo na década passada. Não pode ser muito difícil. As bases desse esforço já foram dadas e a presença das mulheres nas ruas, se manifestando, exigindo, existindo, é uma vantagem adicional do nosso presente histórico. Se o Brasil de 2026 quiser combater o feminicídio de fato, basta olhar para o Brasil de 2016 e não repetir aquele mesmo erro. É isso. Ponto final em mais um textão, e nas considerações finais, quero reconhecer que de fato eu dei bastante destaque para o papel de Dilma Rousseff nesse esforço do Brasil para tipificar o crime de feminicídio, lá pelos idos de 2014 e 2015. Um feito impressionante, se você pensar no clima político daquela época, se você pensar nas pressões contra a presidência que ela estava exercendo. Sim. Mesmo diante de todas aquelas adversidades, ela conseguiu ver isso ser aprovado na Câmara e sancionar aquela lei em 2015. E aí também preciso reconhecer o papel de uma outra mulher que por vezes é esquecida nessa história, mal e mal é citada, a ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal. Posso discordar de várias das decisões que ela precisou tomar nessa posição, Com certeza, né? ao longo de todos esses anos. Mas não posso deixar de reconhecer o esforço da ministra Carmen Lúcia para adequar o judiciário brasileiro à existência dessa lei. Tudo dito, bora ouvir os apoiadores desse canal. Eles se reúnem num grupo lá no Telegram, mandam áudios e assim nasce o PS, também chamado de Finalzinho. Nossa, foi muito legal ver esse trecho da fala da Dilma Rousseff de 10, quase 11 anos atrás. Infelizmente, o tema continua sendo atual e certamente diante de tantas notícias, de tantos casos que a gente fica sabendo, sempre é preciso proteger a vida das mulheres, né? De nós, mulheres, num país tão machista quanto o Brasil. Há poucos minutos eu soube que a Tainara morreu. A Tainara, aquela moça que foi brutalmente atropelada e arrastada por quilômetros e perdendo as duas pernas, ela foi internada e todos sabíamos da gravidade do seu quadro e todos secretamente torcíamos para que ela tivesse uma recuperação, a melhor recuperação possível diante de tão nefasta tragédia, mas ela morreu. E eu não soube isso por nenhum veículo de informação, por nenhum podcast, por nenhuma notícia, por nenhum amigo. Ninguém no WhatsApp comentou. Isso para mim é uma marca da indiferença com que se trata um assunto dessa gravidade. As pessoas estão discutindo as mentiras frequentes dos políticos sobre personalidades públicas. As pessoas estão discutindo com que Havaiana vão entrar no Ano Novo. Ou se vão entrar com outro chinelo. E eu tô aqui discutindo se eu e minhas amigas vamos estar vivas para comemorar mais um Dia das Mulheres. Se eu vou sair na rua e eu vou voltar para casa. Se eu precisar fazer qualquer coisa. Se eu não vou ser assediada nos comentários do meu canal. Então o buraco é muito mais embaixo. Para virem querer esses red pill, essa galera direitista, esses grupos masculinistas, e falar que mulher com tatuagem de borboleta é porque tem problema com o pai. Nossos problemas
são muito mais profundos do que uma tatuagem. Enfim, é muito triste ver isso, e Kollontai já dizia isso, inúmeras feministas revolucionárias, e queria dizer isso, né, que as feministas, a maioria delas era revolucionária, lá há muitos anos atrás já diziam que a emancipação feminina só virá com a superação do capitalismo, e eu queria reforçar isso. Pelo menos no começo, a questão da medida protetiva, ela surtiu algum efeito, mas hoje nem isso mais faz efeito, tá? Você pode estar com aqui, ó, na mão, aqui é a medida protetiva, isso, e ainda assim você corre o risco, a mulher corre o risco de ser vítima, e muitas vezes fatal, como foi o caso da Tainara, que acabou de falecer, né, há poucos dias, né? No ano de 2008, Hollywood lançou um filme lindo, se tornou um clássico, chamado A Procura da Felicidade, com Will Smith, onde se estimulava a paternidade responsável. Nessa mesma época, aqui no Brasil, a imprensa divulgava amplas taxas de feminicídio, e no campo cultural, tanto o sertanejo como o funk rio promoviam o desserviço da objetificação do corpo feminino. Aí eu vou ter que dizer que o buraco é muito mais embaixo, e que a gente culpar as músicas pelo processo de machismo e misoginia é um erro. Mais de uma década depois, Hollywood mudou completamente. Nós tivemos recentemente um outro clássico chamado Pobres Criaturas, onde os homens são apresentados ou como potenciais abusadores ou como coadjuvantes subservientes. Uma virada na mentalidade, né? A paternidade responsável como que foi até colocada em segundo plano. Posso estar falando uma bobagem, mas acho que não. Não vejo esse estímulo, essa preocupação com a figura do pai no núcleo familiar, por circunstâncias as mais diversas. Mas o fato é que aqui no Brasil, enquanto isso, no nosso campo cultural, segue a imprensa divulgando amplas taxas de feminicídio e a música sertaneja, funk rio, a música popular. Eu vou falar que isso é um erro, porque músicas, não só funk, e esse é o problema, não só funk, não só a música sertaneja, música no geral, né? Existem inúmeras músicas de inúmeros gêneros musicais que trazem essa violência contra a mulher. Existem pagodes, existem sambas, existem funks, existem sertanejos, existem músicas populares brasileiras, existem músicas. Então, culpar um gênero musical por conta dessas opressões não faz sentido. Desresponsabiliza os homens e a sociedade e culpa a cultura, que não é a culpada e que também não foi utilizada nesses filmes, e que eu nem concordo que o filme A Procura da Felicidade seja um filme sobre paternidade, pelo contrário, é sobre capitalismo e meritocracia. Mas o Pobres Criaturas eu não vi. Mas o que eu queria dizer e que eu entendo dessa mudança da sociedade e dessa indústria cultural, não é porque a sociedade mudou e deixou de ser machista ou tá menos machista, pelo contrário. É porque a indústria coopta todas as pautas, inclusive a pauta do feminismo. E se eu não me engano, esse filme é feito por uma diretora mulher, então, que é a mesma da Barbie, se eu não me engano, deixa eu conferir. Não é. É um homem. E o filme Pobres Criaturas é mais uma arma de entretenimento da indústria cultural que vai captar as lutas e vai transformá-las em lucro. Então, não é um filme que vai acabar com o machismo, não é a cultura das músicas, não é a indústria cultural que vai acabar com o machismo. É uma mudança na sociedade e uma mudança na forma de se enxergar as mulheres. E isso vem através da educação, através de leis, através da superação de um sistema que tem o patriarcado e o machismo como um dos seus pilares, que é o capitalismo.
segue fazendo do corpo feminino um objeto. O que está errado? Onde é que nós erramos? Como resolver? É algo que é uma pauta que a gente nunca pode esquecer e que precisamos estar sempre de olho, né? Força e coragem para todas aí. Depois do final, o finalzinho. Depois do finalzinho, o finalzinho e aqueles últimos segundos em que eu confesso para você que tem uma figura da história recente do Brasil que desafia a minha capacidade de ser assim, menos explícito, mais objetivo, com o meu viés. E essa figura é a Dilma Rousseff, sabe? É uma figura que desperta em mim assim uma profunda empatia. Porque eu percebo a Dilma como uma figura injustiçada da nossa história recente. E eu percebo o Brasil pagando o preço das injustiças que cometeu, dos erros que foi induzido a cometer até hoje. E esse tema, violência contra a mulher, dá uma dimensão do que estava acontecendo naquele momento histórico. Para pensar nisso, aquele governo estava emparedado, aquele governo estava caindo, aquela presidente já não tinha força política nenhuma. E mesmo assim, ela conseguiu sancionar essa lei que ela julgava ser muito importante. E esperar de uma mulher que foi torturada na época da ditadura, nunca entregou os seus companheiros e está aí viva até hoje e ainda foi presidente do Brasil, né? Então, essa história ajuda a gente a reposicionar a Dilma Rousseff dentro da história recente do Brasil, sabe? Isso e o papel que ela está desempenhando hoje à frente do Banco dos BRICS, né? Sim. Porque aqui a gente foi ensinado a ter a Dilma como essa pessoa atrapalhona, incompetente. Isso também faz parte do machismo e misoginia que ajudaram a derrubar ela, né? Colocar ela nesse papel de incompetente, burra. Gente, na época que a Dilma era presidente, chamavam ela de presidenta e de presidenta, porque ela era uma anta. Chamavam ela de burra, porque ela falou de estocar o ar. Sempre colocavam a Dilma como uma imbecil. E isso não é ao acaso, é machismo. Alguém acha que algumas das maiores economias do mundo iam colocar o seu dinheiro numa pessoa atrapalhona e incompetente? Pois é. Eu acho que não. Mas não importa o que eu acho, importa o que eu sei. E eu sei, porque é um fato, que nós fomos induzidos ao erro. Isso lá atrás, né? Se a gente persistir nesse erro, 10 anos depois, aí é escolha nossa. Aí é o nosso livre-arbítrio. Um beijo e, como sempre, valeu! Excelente vídeo, como sempre, né? Os vídeos do Arvro são muito bons. E esse resgate da Dilma, esse resgate também de quando surgiu a lei do feminicídio, de como foi difícil passá-la, de como a nossa língua também propaga esses preconceitos. Foi incrível. E para mostrar pra gente que essa luta é de anos e essa luta não acabou, não vai acabar tão cedo, e que nós mulheres e que nós, pessoas trabalhadoras, precisamos nos unir, precisamos nos organizar enquanto classe trabalhadora pra gente superar esse sistema que é quem oprime tanto as mulheres. Que a gente tenha educação sexual e de gênero nas nossas escolas para que mulheres e crianças entendam quando estão sofrendo algum tipo de violência dentro de casa ou não, e que existam leis para que as mulheres sejam protegidas contra homens mal intencionados. E é isso, nós aqui priorizamos mulheres vivas e estaremos sempre na luta pela vida das mulheres. Muito obrigada, Arvro, por ser um aliado na nossa causa. Muito obrigada a todos os homens que são aliados nessa causa, viu, seus feministas? É o mínimo, inclusive. Muito obrigada por fazer o mínimo, valeu, né? Mas diante da situação a gente tem que estar parabenizando até o mínimo, né? E é isso, se organizem, mulheres, se precisarem, 180, procurem movimentos de mulheres, procurem o CAPS, procurem delegacias da mulher, mas não sofram caladas.
É isso. Muito obrigada a todos que chegaram até aqui. E se puder, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Se gosta do meu trabalho, pode contribuir financeiramente para o canal continuar. Aqui na tela tem o Pix, também tem o link do Apoia-se aqui na descrição, ou você pode se tornar membra ou membro do canal para ter acesso ao conteúdo exclusivo da área de membros. É isso. Até a vitória e beijo.